Certa vez, né, tinha um rei, e aí ele disse assim: a partir de agora, só quero a verdade, né, só aceita a verdade. E aí Nasruddin, vendo aquela cena, falou assim: meu senhor, isso daí não vai dar certo, né? A verdade nesse mundo é relativa, né, tudo mais, mas o rei não. Eu quero a verdade. Então o rei mandou construir uma forca nessa cidade, né? E o único acesso para essa cidade era uma ponte. Então ele disse pro guarda, ó, todo mundo que passar aqui vai ter que falar a verdade. Se não falar a verdade, vai ser enforcado. Então tinha que falar a verdade. E aí lá vai Nasruddin também passar na ponte para entrar na cidade. E aí o guarda perguntou, para onde você está indo, Nasruddin? E aí, né, toda aquela coisa assim, Nasruddin vira e fala assim, estou indo para a forca. O guarda olhou, mas isso é mentira. Aí o Nasruddin falou assim, não, então me enforque. A guarda falou, não, mas se eu te enforcar, o que você falou vai ser verdade. E Nasruddin olha para ele, então, a sua verdade. Né? E essa história, meus amigos, é super interessante, porque na nossa vida a gente costuma condicionar o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar através de uma única perspectiva, né? Com certos valores, com certas buscas, com certos desejos. E às vezes a gente passa, às vezes não, né? E a gente passa a julgar as outras pessoas, julgar as situações, julgar as buscas de uma outra pessoa com base nessa perspectiva que a gente está enxergando. A gente fala assim, nossa, aquela pessoa, ele não está fazendo o caminho certo, né? Como se fosse o caminho verdadeiro, alguma coisa assim, né? Para uma pessoa super espiritualista, assim, né? Vamos colocar, às vezes uma pessoa seguir o caminho de um monge é certo, é normal, é uma coisa verdadeira que faz sentido. Já se para uma pessoa super materialista, uma pessoa seguir esse tipo de caminho, né, ser monge, toda aquela coisa, não é seguir o caminho verdadeiro, né, é seguir o caminho falso, toda aquela coisa, e vice-versa também, né. Tanto para a pessoa espiritualista olhando para o materialista só buscando dinheiro, poder, fama e etc. Dos dois lados. E aí isso nos faz refletir muito de como que a gente acaba também se relacionando com o outro, como que a gente passa a enxergar para o outro. E será que a gente tem essa capacidade de enxergar para além de uma casca das palavras? Né? Tem uma outra história, Sufi, né, que é a dos 4 viajantes. E quando eu falo para a gente aprender a enxergar para além das cascas, essa história vai elucidar bem. Tinha os 4 viajantes, um grego, um persa, um turco e um árabe, né? E eles estavam viajando juntos. E aí, em determinado momento, eles decidiram que eles iriam comprar algo. Só que eles só tinham apenas uma única moeda, né? E aí cada um, em sua língua, falava o que eles queriam comprar. O turco falava em turco o que ele queria comprar, o grego falava em grego o que ele queria comprar, o árabe falava em árabe o que ele queria comprar. E o persa falava em persa o que ele queria comprar. Né? E aí eles entraram em conflito, muito conflito, porque ninguém entendia ninguém. Eles achavam que eles estavam querendo comprar coisas super diferentes e o dinheiro não ia dar, o que eles iam comprar até eles decidirem. E aí, enquanto eles estavam no conflito, discutindo, brigando, ia passando um linguista do lado deles, né? Ele escutou o que eles estavam falando, o linguista. O linguista meio sorrateiro, assim, falou, olha, me deem essa moeda, eu consigo realizar todos vocês. Os 4 viajantes olhou pro linguista e falou, esse cara aí tá de sacanagem, né? Que essa moeda aqui vai assumir, né? Toda aquela coisa e tal. Eles, nossa, super indecisos, se entrega a moeda pro linguista ou não, eles não sabem o que eles fariam.
até que eles decidiram entregar. Aí eles entregaram a moeda pro linguista. E aí o linguista foi e comprou 4 cachos de uva, um para cada viajante. E quando o linguista entregou um cacho para cada um desses viajantes, eles, em cada uma de suas línguas, falavam: era isso que eu estava falando, era isso que eu queria. Isso aqui é o, sei lá, estafir, né, que eles falam lá na história. E aí, nesse momento, eles perceberam que eles estavam falando da mesma coisa, só que em línguas diferentes. E ninguém se entendia, né? Estava apenas na casca da coisa. Essa é uma história sufi, né? E aí eles falam que o sufi é o linguista, né? É essa pessoa que está além, assim, dessas cascas, das roupagens, né? E tudo mais. E não é à toa também que é cachos de uva, né? Porque dentro do sufismo, o vinho, existe um simbolismo do vinho muito grande, né? E a gente faz vinho com uva. E o vinho é aquela coisa que a gente se embriaga, que a gente vai para além das coisas, né? E dentro do sufismo existe esse vinho dos místicos, né? Que é o vinho do amor divino, né? Que a pessoa se embriaga com esse vinho. Quando, normalmente, por que eles usam essa analogia, né? Normalmente, uma pessoa, entre aspas, assim, né, comum da nossa sociedade, quando tá com algum problema e quer esquecer, vai lá e toma uma bebida, né? Pra sair de fora desse estado comum de consciência e tudo mais, só que esses problemas, eles não são resolvidos, né? Quando a pessoa sai desse estado, ela só vai ter mais problema do que ela tinha antes. Então eles falam de um outro vinho, né? Do vinho dos místicos. É aquele vinho que vai levar para um outro estado em que você vai internamente vai resolver esses problemas, né? Então, é muito interessante de como que a gente... Será que a gente realmente está entendendo o outro, né? E aí, quando a gente vai analisar as nossas buscas na sociedade, seja do materialista ou seja do espiritualista, não importa o que a pessoa deseja, não importa o que a pessoa busque, seja o materialista ou seja o espiritualista. Mas o que essa pessoa busca é felicidade, é um prazer, realização, completude. O materialista, ele deposita essas coisas na matéria. O espiritualista, ele deposita em outros lugares. Mas os dois estão buscando a mesma coisa também. Então, será que a gente consegue, às vezes, renunciar à nossa visão para enxergar o outro, para também compreender o outro? O quanto que o outro aparentemente pensa diferente de nós e o quanto que isso pode gerar conflito. Essa renúncia das visões também é uma forma de buscar o vazio, né, dos taoístas. E no vazio encontrar essa união maior, essa realização maior e tudo mais. Coisas que às vezes estão para além de certo e errado, para além de uma simples casca, né, que a gente deposita nas coisas, está nas coisas ali. E no nosso dia a dia também, né? O quanto que às vezes a gente não sabe escutar o outro, né? Porque escutar o outro não é simplesmente ouvir o outro, né? A gente ouve, mas escutar já é uma outra coisa. Fazer o outro se sentir escutado também já é uma outra coisa. Para isso demanda muita renúncia, demanda muita paciência também, demanda muita humildade e tudo mais. E o que a gente ganha com isso? Perceber, às vezes, uma coisa que a gente não estava percebendo, às vezes alargar nossa visão. A gente também acaba nos enriquecendo internamente, né? Em nossa sabedoria, em nossa visão, nossa forma de enxergar as coisas, de lidar com as coisas, né? E isso demanda muita paciência com nós mesmos também,
né? Então, será que nós temos a verdade? Será que a verdade está em posse de quem? Né? Isso é super interessante, meus amigos. É uma reflexão muito boa, porque quantos conflitos no decorrer da história da humanidade e tudo mais não surgiu porque uma pessoa tinha a posse da verdade e queria impor para as outras pessoas, né? O quanto que a gente realmente sabe das coisas, o quanto que a gente realmente entende das coisas. É igual aquela história do mestre que virou pro discípulo e falou assim: meu filho, se você souber dizer quantas estrelas que existem no céu, eu vou te promover a grande sacerdote do mosteiro. E aí não deu outro, o discípulo foi lá contar quantas estrelas que existiam no céu. Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou várias vezes, até que ele viu que era impossível saber quantas estrelas que existiam no céu. Ele virou pro mestre e falou assim: mestre, essa missão que o senhor me deu é impossível, não tem como saber. Mas e o senhor que é o grande sacerdote, quantas estrelas que existem no céu? O mestre virou pro discípulo e falou assim: meu filho, eu sou o grande sacerdote exatamente porque eu não sei quantas estrelas que existem no céu. Né? Então, meus amigos, essas reflexões que eu deixo para todos. Muita paz e até nosso próximo encontro.